População e amostra. Para falarmos de população e amostra, é conveniente que nós saibamos sobre as variáveis, os tipos de variáveis aplicadas em uma pesquisa estatística. Então, a variável é convencionalmente o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno, e ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Um dado quantitativo quer dizer que é um dado numérico, e essa variável quantitativa ela pode ser discreta ou contínua. E pode ser também um dado qualitativo, quer dizer, uma variável qualitativa, que a gente classifica aí como uma característica categórica. Então, são atributos, qualidades, características, e elas podem ser nominal, expressa por um nome, e pode ser ordinal, que expressa uma ordem, né? O exemplo de ser um dado quantitativo discreto, o número de filhos, o número de eletrodomésticos. Um dado contínuo, um dado quantitativo contínuo, o salário, a altura, porque são situações que variam. A qualitativa ordinal, as profissões, o sexo. A ordinal, que expressa uma ordem, se eu quiser classificar o nível de escolaridade. Então, ensino fundamental, médio, superior, que é a educação básica, o nível superior, né? Então, são nesse sentido. Então, resumidamente, os dados qualitativos, que é o que a gente classifica como nominal, é o sexo, a raça, são dados que consistem em nomes, rótulos ou categorias apenas. Os dados não podem ser ordenados. Exemplo, nome, cliente, turno, tipo de plano, sexo, reclamação, raça. Já os dados qualitativos ordinal é um exemplo, estatura, né? Baixo, médio, alto. Os dados podem ser arranjados em alguma ordem. Um exemplo, avaliação de desempenho, nível de dor, grau de satisfação, nível de escolaridade, classe social, procedência. Já os dados quantitativos discretos, que é a contagem, o número de valores é um número finito ou uma quantidade enumerável. Um exemplo, contagem de defeitos, número de clientes atendidos. Já os dados quantitativos contínuos, no caso aí uma temperatura, eles resultam de infinitos valores possíveis que correspondem a alguma escala contínua. Por exemplo, a pressão, a temperatura, o tempo, a altura, o custo. Então, isso são variáveis contínuas. Então, variáveis atributo, nós temos as variáveis aí qualitativas, e as contínuas aí nós temos as quantitativas contínuas. População. O que seria a população? Conjunto de entes portadores de pelo menos uma característica em comum. Então, a população são os indivíduos que apresentam pelo menos uma característica em comum. Como assim? Por exemplo, você vai realizar uma pesquisa e aí você quer saber sobre a gripe aviária, um exemplo. Então, esse é o meu objeto de estudo, a gripe aviária. Quem seria a população? Qual seria o alvo da minha pesquisa? Se eu quero saber sobre a gripe aviária, o alvo da minha pesquisa vai ser as aves. Então, ela é a minha população. Então, todos os indivíduos que apresentam pelo menos uma característica em comum fazem parte aí da população. A amostra é um conjunto finito de uma população. Então, é uma parte dessa população, a amostra. Por exemplo, se eu tenho aí que eu vou analisar a fiscalização da velocidade numa rodovia, por exemplo. Então, eu tenho aqui a rodovia, que ela vai ser o meu objeto de estudo. Então, eu vou ter aí a rodovia. Então, se eu vou ter a rodovia como objeto de estudo, qual seria a minha população? Se eu quero calcular a velocidade, vai ser os veículos.
Então, agora, digamos, se eu for fazer essa pesquisa no Brasil inteiro, né? Todos os carros existentes no Brasil. Então, aqui eu tenho a minha população. Mas agora você imagine eu fazer uma pesquisa dessa no Brasil inteiro. Então, isso vai gerar custos, tempo absurdo. Então, é conveniente que eu pegue uma parte desta população, que é o que a gente define como amostra. Então, eu retiro, né? Quando eu retiro um pedaço dessa população, aqui eu estou retirando uma amostra. Então, a amostra, ela é um subconjunto finito de uma população. Então, ela é conveniente usarmos diante de uma pesquisa em que você tem dados muito gigantescos. Então, você fazer uma pesquisa com dados gigantescos é impossível. Então, você pega uma amostragem e aí você realiza a pesquisa e obtém o resultado. Tipos de amostragem. São técnicas especiais que são utilizadas para recolher amostras que garante tanto quanto possível o acaso na escolha. Então, as três principais técnicas de amostragem são: nós temos aí a casual ou aleatória simples, que é o processo mais elementar e frequentemente utilizado. Corresponde a uma amostra de elementos retirados ao acaso da população, isto é, cada indivíduo é escolhido completamente ao acaso, quer dizer que todos os envolvidos naquela pesquisa, né, todos os elementos da amostra, todos eles têm as mesmas chances de serem escolhidos. Então, é escolhido completamente ao acaso e cada membro da população tem a mesma probabilidade de ser incluído na amostra. Então, isso é o que convém aí ser a amostragem casual ou aleatória simples. Por exemplo, para obter essa amostragem, usamos uma tabela de números aleatórios, ou através de programas de um computador que podem ser usados para gerar um conjunto de números aleatórios. Então, basta informar o tamanho da população e a quantidade de números aleatórios necessária. É importante destacar que se o número que vai decidir quem entra ou não na amostra existe antes da seleção, então esta não pode ser considerada como aleatória. Então, você não define quem vai ser, né? Você vai lá e pega a amostra aleatória. Então, dessa forma, a data de nascimento, o número de prontuários não podem ser utilizados. Amostragem estratificada. Frequentemente existem fatores que podem dividir a população em subpopulações, que são grupos ou estratos, com tamanhos diferentes, e esperamos que as medições de interesse variem entre esses diferentes estratos. Então, essa situação deve ser considerada quando selecionamos uma amostra para mantermos a representatividade da população. Então, essa situação ela é considerada, né, esse tipo de amostragem, para manter uma representatividade da população. Um exemplo, será realizada uma pesquisa de 200 estudantes de uma população de 10.000. Suponhamos que o grupo de alunos dessa instituição seja composto de 30% de calouros, 30% de estudantes do segundo ano, 20% do terceiro ano e 20% do último. Seria possível estratificar por classes antes da seleção aleatória, para garantir que a amostra fosse exata em termos de representação dessas classes? Sim, seria possível. Então, nesse caso, na técnica de amostragem estratificada proporcional, selecionaríamos de modo aleatório 60 estudantes dos 3.000 calouros, 60 dos 3.000 do segundo ano, 40 dos 2.000 do terceiro e 40 dos 2.000 do último. No final, teremos uma amostra total de 200 estudantes. Já na amostragem estratificada simples, que não é a mais apropriada nesse contexto, seriam selecionados 50 indivíduos de cada estrato. Então, seria uma representatividade dessa população. A amostragem aleatória sistemática. Ela trata de uma variação da amostragem aleatória simples, conveniente quando a população está naturalmente ordenada. Se ela está ordenada, então é conveniente usar a amostragem sistemática, como fichas em um fichário ou em uma lista telefônica. Um exemplo, suponhamos que a intenção seja amostrar uma população de 50.000 para descobrir a necessidade de novas instalações esportivas.
Então, a possibilidade é a amostragem sistemática, a partir da lista telefônica. Então, você pode ligar para uma amostra de 500 pessoas. Para isso, você seleciona o nome na lista de 100 em 100, né? E aí, o primeiro número é escolhido aleatoriamente e a partir daí é somado 100 a cada número para determinar as pessoas que serão telefonadas. Então, como pode ser observado, a amostra selecionada era muito grande e seria muito trabalhoso utilizar a técnica aleatória simples, que é aquela lá que você pega e escolhe qualquer elemento lá dentro da amostragem. Então, nesse caso, seria inviável. Resumindo, então nós temos aí a amostragem probabilística, que é aquela em que todo mundo que pertence à amostra tem as mesmas chances, né, de participar lá da amostragem. Todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de pertencer à amostra. Os tipos de amostragem: aleatória simples, estratificada e sistemática. Aleatória simples equivale a um sorteio lotérico. Todo mundo lá tem as mesmas chances, né? A população de fazer parte da amostragem. A estratificada: a população é organizada em grupos ou estratos e os elementos da amostra serão retirados de cada estrato. Então, você faz a separação e aí cada elemento lá da amostra é retirado de cada extrato ou grupo. A sistemática: a população é ordenada e a escolha dos elementos da amostra é feita periodicamente, quer dizer, por um período. Você seleciona as partições e aí você faz a amostra, né? Faz a coleta. Nossas referências. E eu espero que esse material possibilite resolver a atividade proposta. Eu vou deixar também um material, um vídeo, um link para facilitar de um conteúdo que eu dei em outra disciplina, mas que também pode ser favorável a vocês, até para vocês também poderem lembrar lá dos conceitos iniciais da natureza estatística. E aí vocês vão acessar o material, vídeo e também um PDF. Vocês acreditam que será possível vocês responderem as atividades.